E o cerco ao redor de Carlos Bolsonaro vai se fechando em relação ao caso das rachadinhas. E a gente fica muito triste. Muito, muito, muito triste. Quer entender mais sobre a autorização que a Justiça Fluminense deu ao Ministério Público para quebrar o sigilo fiscal e bancário do vereador nacional Carlos Bolsonaro? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 1º de setembro. Eu amo Earth, Wind and Fire e todo mês de setembro, todo dia 1º de setembro, eu ouço essa música. Mais que o Green Day, mais do que o Green Day, mas eu ouço essa música. 1º de setembro de 2021 e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se você ainda não fez, inscreva-se aqui no canal. Sim, porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho. Todo dia, diariamente, minha filha, estou aqui, youtube.com/Pablo Costa, com os vídeos, com os temas que eu sei que você curte, cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, sininho na fita, inscrição feita e muitíssimo obrigado a todos vocês que diariamente me acompanham por aqui, ó. Beijo para vocês todos, vocês são sensacionais, vocês são incríveis, incríveis, incríveis. Bora começar. Carluxo, hoje pela manhã, hoje, quarta-feira de manhã, foi ao Twitter responder as críticas não, a notícia de que a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador da cidade do Rio de Janeiro, vereador carioca, mas na verdade que atua mais nacionalmente, mais na comunicação do Executivo Federal do que exatamente na Câmara de Vereadores carioca. O que o Carlos Bolsonaro falou sobre o caso? Ele foi à rede social e disse o seguinte: na falta de fatos novos, requentam os velhos. Não chegaram a lugar nenhum. Bom, eu tenho a impressão que é o direito dele se manifestar, tudo certo, é do jogo, tá tudo ok. Só que eu tenho a impressão que a justiça não autorizaria a quebra de sigilo bancário e fiscal, dados muito íntimos, quando a gente está falando da normalidade democrática, se o Ministério Público Fluminense não tivesse, ao longo de 2 anos de investigação, levantado elementos robustos para embasar o pedido. Não se erra facilmente nessas coisas. Então eu tenho a impressão que os indícios são consideráveis. E a coisa ali é mais delicada, né? Porque envolve quem estaria coordenando esse esquema de rachadinhas no... Rachadinha, vocês sabem, né? O crime de peculato. O que é rachadinha? Às vezes a gente fica falando e não contextualiza, às vezes é importante até para aprender. É o seguinte, você paga uma parcela, essa prática é muito comum em parlamentos Brasil afora. Precisamos ser claros e explícitos. É muito comum em câmaras de vereadores país afora, assembleias legislativas país afora e no Congresso Nacional. É muito comum. Como é que é? Se contrata o cara pagando X reais e um percentual expressivo desse X o cara tem que devolver para o contratante. E ele não precisa trabalhar, fica com um percentual ali, 10%, 20%, cada caso é um caso. É assim mais ou menos que funciona o esquema de rachadinha. Isso se configura crime de peculato, porque é a apropriação indevida de um recurso que não lhe deve. Normalmente envolve ainda também a prática de funcionário fantasma, porque na maioria dos casos esse cara não trabalha lá no gabinete, ele não presta serviço para o legislativo. Ele está nessa só por conta mesmo de tentar viabilizar economicamente esse esquema. A gente sabe que Jair Bolsonaro, no gabinete Jair Bolsonaro, enquanto deputado, já existem denúncias muito consistentes da prática de rachadinha. Flávio Bolsonaro, idem, a movimentação de dinheiro vivo, compra de imóveis, não se explica somente com o salário de Flávio Bolsonaro e agora de Carlos Bolsonaro. Jair, Flávio e Carlos. Já dá para pedir música no Fantástico, né? Ei, os esqueletos do armário sempre aparecem para assombrar. Por isso, meu filho, por isso, minha filha, não vacile. Se vacilar, já peça desculpa, já tenta resolver, já paga para a justiça o que for. Porque, cara, principalmente quando você vai para a política,
O pente fino é real, principalmente quando você cresce, como aconteceu com Jair Bolsonaro. É muito provável, se ele permanecer sendo um deputado irrelevante, inexpressivo e preguiçoso, como foi ao longo de toda a sua vida pública, isso jamais viesse à tona. É muito provável que vários outros vereadores da cidade do Rio de Janeiro, vários outros deputados estaduais do Rio de Janeiro e vários outros deputados federais pelo Rio de Janeiro, é muito provável que tenham praticado o mesmo ato, o mesmo crime, a mesma rachadinha. Por que que isso vem à tona quando Jair Bolsonaro assume a presidência da República? Justamente pelo holofote que envolve a presidência da República. E a situação ali é muito complicada, porque é muita família envolvida. Assim, o nível de envolvimento familiar é muito alto. Por exemplo, a suspeita de que a articulação desse processo todo seria coordenado pela Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, a advogada Ana Cristina Vale, e madrasta do Carlos Bolsonaro. Ela que coordenaria esse esquema de rachadinhas todas. Vocês ouviram aquele podcast que o UOL fez? Juliana Del Piva, se eu não me engano, o nome do jornalista. Excelente trabalho. A Vida Secreta de Jair. Se vocês não ouviram, ouçam. É muito interessante porque ela detalha o minucioso trabalho jornalístico que ela e uma equipe do Jornal Globo, essa equipe e ela, em conjunto, desenvolveram para chegar um trabalho, cara, de checar diário oficial, mó canseira, tal, não sei o quê, e de buscar fonte, de buscar confirmação e tudo, de como esse esquema, como que a Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, coordenava esse esquema de rachadinhas com a sua própria família, contratando o irmão, a cunhado, o tio, o pai, ou seja, sogro de Bolsonaro naquele contexto. Parece que as coisas vão se fechando, parece que as coisas vão se encaminhando para um desfecho pouco feliz para a família Bolsonaro, em vários sentidos. Em vários sentidos. O Carluxo, ele se sente acuado em duas perspectivas. No inquérito das fake news, dos atos democráticos, nas rachadinhas. Jair Bolsonaro, um amplo espectro. A pesquisa hoje divulgada pelo Instituto, deixa eu pegar aqui o nome deles, Instituto Quest, como que é? Instituto Genial Quast, mostra que aquele quarto resiliente de apoio a Bolsonaro permanece. É impressionante como ele conseguiu fidelizar esse percentual do eleitorado, mas a sua rejeição bate em 62%. E isso dá a possibilidade real, concreta, embora ainda na margem de erro, de vitória do Lula no primeiro turno. Diz que hoje deve sair a pesquisa Poder Data também, né? Poder 360, do site Poder... O Instituto de Pesquisa do Poder 360 se chama Poder Data, né? Então diz que hoje vai sair pesquisa também. Vamos aguardar. Parece que os índices também não são bons para Jair Bolsonaro. A derrocada é real. Então, além da crise econômica, inflação, desemprego, carestia, a perda de poder de compra do salário brasileiro, além da crise energética, ontem o ministro Bento Albuquerque veio a público falar pela primeira vez de forma muito tímida, muito recatada ainda para a gravidade do problema, mas falou, reconheçamos, falou a primeira vez da crise energética. Apesar da crise sanitária, com os números pornográficos que temos de mortos na pandemia de Covid-19, você ainda alia isso à tentativa golpista. E por fim, embora não menos importante, um escândalo de corrupção, não só envolvendo as vacinas, porque ele poderia falar algo indireto, não tinha a anuência do presidente da República, não. Um escândalo de corrupção que envolve ex-mulher de Bolsonaro, o gabinete de Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro. A maré de más notícias para a família Bolsonaro é terrível. E sim, surpreende que um quarto do eleitorado brasileiro ainda dê suporte a isso. Sim, surpreende. Então é por isso que a gente não deve a gente tem que entender os movimentos dessa maioria silenciosa, que não é ruidosa, que não é agressiva, que não está na rede social avacalhando tudo e a todos e chantageando as instituições,
e compreender que a maioria está insatisfeitíssima com o governo Bolsonaro. E eles sabem disso, eles têm acesso a esses números. Por isso que, entendendo que não está bem quisto perante a população, aliado à possibilidade real de cadeia para ele e os filhos, ele aposta no golpismo. É disso que se trata. E eu quero saber a sua opinião. Por favor, meu filho, por favor, minha filha. Comentário na fita. Deixa aqui o seu comentário, quero saber o que você pensa a respeito de Carluxo, de quebra de sigilo de Carluxo, mais 26 pessoas, mais 7 empresas. Vamos ver o que esse sigilo bancário fiscal vai dizer da rachadinha no gabinete Carlos Bolsonaro, do vereador federal Carlos Bolsonaro. Chegou até aqui? Joinha, deixe seu like. Importantíssimo para mim, seu joinha. Lives no final de semana. Estamos com 60% de confirmação aí de um nome que vai ser legal, cara, na sexta-feira, mas como 60% não é 100%, não vou divulgar ainda. Mas parece que vai ser massa na sexta-feira, 9 da noite, tirem as crianças da sala. Sabadão, clássica e etílica, Morgue Costa, também conto com sua audiência, beleza? Rapaziada, excelente setembro, ótima quarta-feira, é nóis!